Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Iven. Destaco que aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone no globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.even.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado, e em seguida daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A ou levantar a mão na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Iven constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iven e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Sr. Marcelo Dzik, CFO, e Sr. Márcio Moraes, CEO. Passarei a palavra ao Sr. Marcelo Dzik. Bom dia a todos. É com satisfação que apresentamos os resultados da Iven no primeiro trimestre de 2026. Começamos pelos principais indicadores do período. As vendas líquidas de estoque totalizaram 252 milhões de reais, 3% acima na comparação anual em um trimestre sem lançamentos. Entregamos no trimestre um empreendimento, totalizando VGV de 468 milhões, 45% superior em relação ao primeiro trimestre de 2025. Adquirimos 4 terrenos em localizações nobres de São Paulo no trimestre, somando um land bank de 5,6 bilhões no percentual Iven ao fim do período. Sobre os indicadores financeiros, o lucro bruto do período foi de 85 milhões, configurando margem bruta ajustada de 35,6%, que representa uma importante evolução de 6,2 pontos percentuais na comparação anual. As margens REF de estoque são 38,7% e 33,1%, respectivamente. O lucro líquido abrangente, isto é, quando considerados os efeitos da venda de participações societárias em SPEs controladas, foi de 47 milhões no trimestre. A seguir, apresentamos a conciliação deste número. O lucro líquido consolidado da Iven foi de 33 milhões de reais no trimestre, quando considerado o resultado de 14 milhões de reais referente à alienação de participação societária em SPE controlada, o qual é reconhecido diretamente na variação do PL e não é transitado no DRE, o lucro líquido abrangente da Iven no período foi de 47 milhões de reais. Consideramos o valor no resultado do trimestre por se tratar de ganho com efeito caixa ao acionista. No próximo slide, apresentamos o histórico de lucro líquido da operação em São Paulo nos últimos 13 trimestres. Observamos consistência na geração de lucro tri a tri e elevação do patamar de rentabilidade,
impulsionados especialmente pela recuperação gradual das margens e pelos ganhos de eficácia operacional e de alocação de capital. Para o próximo trimestre, estamos preparando 2 projetos de alto padrão em localizações nobres do bairro do Itaim, o Renato 410 e o Janot via RFM, com VGV aproximado no percentual even de 231 e 159 milhões de reais, respectivamente. Agora, apresentamos a performance de vendas. O volume de vendas líquidas de estoque no trimestre foi de 252 milhões, com VSO consolidada de 7%. Sobre os distratos, encerramos o trimestre com 43 milhões. Continuamos com a carteira de recebíveis bastante saudável e cada vez mais concentrada em empreendimentos de alto padrão. Passando para o slide seguinte, entregamos no trimestre o projeto Mairim Ibirapuera, que conta com 3 fases e representa 468 milhões em VGV e 529 unidades no total. A seguir, algumas imagens que destacam a qualidade da nossa entrega. Fechamos o período com estoque de 3,3 bilhões de reais, composto majoritariamente dos segmentos de alto padrão e luxo, produtos bem localizados e de alta liquidez. Destaque para o nosso estoque concluído, que representa apenas 9,2% do volume total, sendo que, do estoque em construção, 62% tem entrega programada para 2029 em diante. Os empreendimentos a serem entregues em 2026 encontravam-se 80% vendidos no final do primeiro trimestre, como podemos observar no gráfico do canto inferior direito do slide, junto à abertura dos percentuais vendidos por ano de entrega. Compramos 4 terrenos nesse trimestre, com VGV potencial de 2,1 bilhões de reais, sendo 1,3 bilhão na participação IVEN. Nosso banco de terrenos totaliza VGV de 5,6 bilhões de reais, localizados majoritariamente em bairros nobres da Zona Sul e Oeste da cidade de São Paulo, concentrados nos segmentos de alto padrão ao luxo. No próximo slide, apresentamos nossa sólida estrutura de capital. Encerramos o período com 924 milhões de reais em caixa, a dívida líquida totalizou 571 milhões, que representa 25% do PL da companhia. Nesse trimestre, a queima de caixa operacional foi de 56 milhões. Com isso, passo agora a palavra ao presidente da IVEN, Márcio Moraes. Bom dia a todos. É uma satisfação apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2026 e agradeço a presença de investidores, analistas e colaboradores. Nos últimos anos, concentramos nossa atuação no desenvolvimento de projetos de alto padrão em localizações nobres de São Paulo e já colhemos os resultados dessa estratégia, evidenciados pelo desempenho consistente dos últimos 3 anos e pela evolução de margem e rentabilidade apresentadas pelo DZIC. O início de 2026 foi marcado por desafios relevantes: pressão de custos decorrente do conflito do Irã, juros elevados, crédito restritivo. A IVEN está bem preparada para esse cenário, com caixa robusto, disciplina financeira e uma consultora com mais de 40 anos de experiência. Nossa carteira de recebíveis, indexada ao INCC, da ordem de 1,5 vezes o custo das obras a incorrer, oferece proteção significativa frente às variações de custo. Nesse trimestre, realizamos um volume expressivo de vendas de estoque e adquirimos 4 terrenos nos desejados bairros de Pinheiros, Jardins e Vila Nova Conceição. Para o ano, preparamos lançamentos especiais de luxo com arquitetura de ponta. Seguimos em trajetória de evolução, com pipeline sólido e capacidade financeira e operacional para aproveitar as oportunidades do mercado. Agradeço a presença de todos e ficamos à disposição para as perguntas. Agora, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior ou levantar a mão e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas.
Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, é do Gustavo Fabris, do BTG. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta, Gustavo. Bom dia, pessoal. Tenho dois pontos aqui do meu lado. A primeira é mais para ver como vocês esperam o comportamento da margem bruta olhando para frente, né? Acho que a gente ainda tem uma contribuição menor dos projetos recentes, que provavelmente tem margem maior aí no resultado, mas enfim, pegar mesmo como vocês estão vendo a evolução aí da margem bruta ao longo do ano. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo, vocês têm feito um esforço grande, até passaram durante a apresentação aí de recomposição de land bank ao longo dos últimos tris. E a minha dúvida é mais para pegar o que vocês têm visto dentro desse processo de compra de terreno em três frentes, né? Primeiro, em termos de disponibilidade de terrenos, segundo, de preço e terceiro, de competição. Tá? Se vocês pudessem dar uma cor aí de como vocês têm sentido esses três pontos nesse processo de compra de terreno, seria ótimo. Obrigado. Oi, Gustavo, obrigado pelas perguntas. O Zic aqui. Eu vou falar um pouco da primeira e depois o Márcio fala do Land Bank. Tá? A margem bruta, a gente tem visto, e aí a gente tem falado isso desde 2023, uma reconstrução gradual, né? Uma recomposição. A nossa margem tem crescido. Obviamente, aí com oscilações de trimestre a trimestre por causa do mix, mas quando a gente olha períodos mais longos, aí amostras maiores, a gente vê uma tendência clara e ela continua, tá? Com essa tendência de crescimento, a gente pode ver isso claramente. A gente tem dado destaque para a nossa margem REF, especialmente para a nossa margem de estoque, além dos novos lançamentos, né? Terrenos de alto padrão comprados em dinheiro, que estão no nosso land bank também com margens mais altas do que as praticadas hoje. Então, para os próximos trimestres, aí respeitando essas oscilações de mix que eu falei, a gente enxerga ainda caminho para esse crescimento. Gustavo Márcio aqui, tudo bem? Sobre Land Bank, nos três pontos aqui que você perguntou, a disponibilidade continua um pouco melhor agora, porque está tendo menos competição, já entrando na tua terceira pergunta. Eu acho que diminuiu o volume de aquisição de terrenos do mercado em si. Os terrenos não estão tendo uma disputa. Em alguns casos, a gente tem rejeitado preços altos, e quando a gente volta, os preços estão reduzindo um pouco por falta, inclusive, por diminuição de apetite do mercado. Eu acho que não está tendo muita disputa. O formato terreno em São Paulo sempre é muito difícil, a gente sabe, são várias casas para comprar, ou às vezes comprando prédios inteiros, mas a gente está conseguindo desenvolver bons terrenos. Nesse primeiro semestre, a gente conseguiu fechar um lote bom de terrenos. Foi isso. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Luiz, do Santander. Abriremos o seu áudio, Luiz, para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Aqui eu queria perguntar mais também de banco de terreno, né? Acho que vocês têm comprado bastante terreno já faz esses 3 trimestres, né? Eu queria entender do lado de vocês até que ponto vocês vão continuar comprando terreno, qual que é a expectativa de tamanho ali para o Land Bank, e se isso daí muda talvez, né? O que que a gente pode esperar de nível de lançamento nesses próximos poucos anos, né? Nos próximos 2, 3 anos. E também só um complemento, né? A gente viu aqui que vocês compraram um terreno com preço médio de unidade ali na casa dos 350 mil. Eu sei que é pequeno, mas só para entender o que que é isso, vocês pretendem entrar um pouco mais também ter algum pezinho lá em baixa renda, tentar entrar um pouco mais nesse segmento, ou só o que você já tem hoje? Duas fases tem unidades menores. Fecha o microfone. Luiz Márcio, de novo, tudo bem? Em relação à compra de terreno e à continuidade de compra, a gente sempre faz uma projeção de compra para 2 anos, de 2 a 3 anos de lançamentos. A gente tem uma meta de 2 bi e meio de lançamento ano.
e a gente vai adquirindo. A gente não para de ver terrenos, os terrenos demoram para ser adquiridos, né? A gente leva quase 1, 2 anos para fechar os terrenos, então a gente está vendo terrenos já para 28. Então, em termos de tamanho de land bank, a gente deve manter um pouco do que a gente já tem hoje, talvez crescer um pouquinho mais, tá? E em relação a esse detalhe que você falou de unidades menores, deve ser uma fase de um projeto nosso. A gente não tem intenção de pôr o pé nas faixas menores, muito menos Minha Casa Minha Vida por enquanto. A gente não tem essa visão ainda. Isso deve estar acontecendo porque tem alguns terrenos que são grandes e que eu tenho fases de lançamento dos produtos menores que fazem parte do mesmo projeto, tá? Mas nossa intenção é manter na faixa que nós estamos hoje, alto padrão e alto luxo, e ter um estoque de terreno para no mínimo 2, 3 anos. Tá ótimo. Perfeito, obrigado. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Herman Lee, do Bradesco BBI. Herman, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço de fazer uma pergunta. É só um aqui do nosso lado. Queria entender um pouco como vocês têm visto aí o comportamento de cliente de vocês, né? Mais especificamente o cliente de luxo, que tradicionalmente é menos sensível a juros, mas cada vez mais a gente vê um cenário macro mais desafiador. Então, só entender se vocês já estão observando aí algum alongamento no ciclo de decisão ou se esse cliente aí continua mais resiliente, principalmente aí diante de um cenário que vocês estão com um pipe de lançamentos bem interessantes no alto padrão. Aí só entender um pouco de como está a cabeça do consumidor. Obrigado. Oi, Herman, Márcio aqui. É, o cliente de alto padrão tem a sazonalidade, né? Você vê que a gente não lançou nada no primeiro tri, porque o primeiro tri tem uma sazonalidade do cliente não estar no país, né? Em termos de decisão, realmente você tocou no ponto principal, que é uma extensão do prazo da decisão. A gente não está diminuindo o interesse, eles têm verificado bastante, visitando, e também no passado, até o fim do ano passado, tinha mais oferta de produtos, né? Então eles estavam mais que escolhendo. O timing de decisão foi prorrogado um pouco, a gente demora hoje uns 60 dias para fechar uma venda completa, o que antes era menor. Mas continua o interesse, porque o comentário que você fez de disponibilidade, esse cliente também estava prevendo queda de juros e o juros está ainda remunerando o capital dele e ele está diversificando, colocando um pouco mais de unidades. A gente tem bons lançamentos aqui para o segundo semestre desse ano e a gente espera que a gente consiga manter o nosso ritmo, tá bom? Muito claro. Muito claro, Márcio. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem da Juliana Veiga, do Itaú BBA. Iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Do nosso lado são duas perguntas também. A primeira, eu queria questionar um pouco mais sobre o nível de provisionamento da companhia, e aí eu vejo dois pontos. Quando a gente olha a receita líquida, a gente vê no detalhamento ali da nota explicativa uma provisão de distratos maior nesse trimestre e, ao mesmo tempo, uma provisão de contingência impactando a linha de outras despesas aqui no nosso P&L. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre esse assunto, se é por um posicionamento mais conservador da companhia mesmo, ou se vocês estão vendo algum problema adicional na ponta. E a minha segunda pergunta é mais geral sobre expectativa de geração de caixa para o ano. Como que vocês estão vendo a dinâmica para impactando a alavancagem aí para 2026 e 2027? Oi, Juliana Zic aqui, obrigado pelas perguntas, tá? Eu vou começar pela segunda da alavancagem, a gente está levantando aqui algumas informações para a sua primeira. O que que a gente tem dito, né? O que que a gente tem praticado? A gente enxerga aí um ponto ótimo de alavancagem em volta dos 30%, mais ou menos, tá? Então, obviamente, isso depende de qualidade da dívida, vencimento, prazo alongado aí de vencimento para as dívidas e confortável aí em relação ao caixa. Mas seguindo nessa linha, a gente está com mais ou menos 25 agora. Esse é um ano que a gente deve ter alguma queima de caixa adicional, tá? A nossa previsão para o ano todo, cenário base,
que pode oscilar um pouquinho, dependendo de aquisição e lançamento, na casa de 100 e 200 milhões. Então, a gente deve terminar o ano um pouquinho acima do que a gente está agora, mas muito próximo a esse valor que eu te dei como referência. Bom, Juliana, tudo bem? É o Thiago aqui. Provisões para contingência, né? O nível que a gente teve esse trimestre aqui é mais ou menos o nível natural que a gente vem observando na média, algo como 8 milhões por trimestre. A gente não teve nenhum efeito particular one-off aqui. E a questão dos distratos, a gente continua observando uma carteira bastante saudável, que pode acontecer um enquadramento, como a gente tem unidades com ticket bastante elevado, então um enquadramento de uma ou outra unidade no trimestre específico causa um maior provisionamento, mas a gente não vem observando nenhuma mudança significativa nos níveis de distrato, haja visto aí os volumes que a gente apresenta tri a tri, tá bom? Só complementando aqui o ponto do Thiago, a gente ressalta isso. A gente tem feito esse movimento em direção ao alto padrão e cada vez mais a nossa carteira aí é uma carteira mais resiliente, com mais pagamento de entrada, com LTV mais baixo. Então, apesar das oscilações macro que a gente tem visto aí, muita coisa acontecendo, a verdade é que a gente está seguindo um bom período aí com um nível de distrato baixo, condizente com a operação e inadimplência na carteira também baixa. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Obrigado pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do João Pedro, da XP. João, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas aqui. A primeira eu queria confirmar um entendimento. Imagino que as despesas comerciais esse trimestre tenham sido menores, muito por causa da ausência de lançamentos no TRI. Queria só confirmar o entendimento de que foi isso mesmo e voltando a lançar, ela deveria crescer um pouco mais nos próximos trimestres. Essa é a primeira pergunta. E a segunda vai um pouco de encontro à pergunta do Herman inicialmente, do comportamento do cliente, alongamento do prazo de decisão. Eu queria entender se o cliente começa a mostrar algum sinal de alongamento maior na compra do lançamento por causa potencialmente do INCC começar a crescer, dado os impactos de guerra lá fora, e aumento de custos de construção no reajuste da parcela, enquanto ele ainda não recebeu as chaves. Obrigado, pessoal. Oi, João Pedro, obrigado pela pergunta, o Zic aqui, tá? Então, sim, a despesa comercial acompanha o nosso fluxo de lançamentos, obviamente uma parte dela está linkada ao remanescente, mas como o Márcio colocou, e a gente fala bastante, né, o mercado imobiliário no geral tem uma sazonalidade grande, especialmente o altíssimo padrão, então, de fato, janeiro e fevereiro são meses com menos atividades, a turma, resumidamente, aí está fora ou não está aí com cabeça para aquisição ainda, então a gente teve uma diminuição. Trimestre que vem a gente retoma os lançamentos, deve subir um pouquinho esse número, mas dentro aí do nosso planejamento. Quanto às questões do INCC, né, a gente falei um pouquinho aqui da carteira, do alto padrão, do LTV baixo, o que a gente percebe muito claramente é que mesmo com a taxa de juros mais alta, o INCC subindo um pouco, esse cliente tende aí a fazer pagamentos mais curtos e até antecipar a quitação. Então, obviamente, a gente, INCC e custos tem sido um assunto, a gente não gosta, né, não é bom para o mercado de maneira estrutural que esses custos subam, mas a gente está bastante defendido quando a gente fala de atuação concentrada no alto padrão, nosso custo de construção em média aí é 40% do nosso VGV, então os clientes pagam bastante no ato, então a gente tem uma resiliência maior para distrato e é uma turma também que antecipa bastante, tá? A gente não tem aquele acúmulo relevante no LTV para o financiamento e eventualmente aí com uma inflação mais alta, até todo o desembolso e todo o encaixe do preço do apartamento pode não funcionar mais para o cliente. Então, ainda a gente não sentiu esses impactos, a gente está monitorando, né, algumas coisas acontecendo nesse momento com a turma de custo de construção, o pessoal está trabalhando para minimizar qualquer impacto maior inflacionário, e a gente tem escala, a gente tem
parceiros, fornecedores e contratação antecipada durante a construção, então a gente consegue minimizar esses efeitos, mas também é importante dizer, a gente destacou aqui nas nossas informações, a gente tem uma vez e meia uma carteira de INCC em relação ao nosso custo. Então, nesses impactos eventuais aí de curto prazo que a gente vai ter, a gente está bem defendido. Maravilha, pessoal. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A ou levantar a mão na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Gostaríamos de informar que a sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora passamos a palavra para as considerações finais da companhia. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Nos vemos novamente na divulgação do segundo trimestre de 2026. Obrigado. A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2026 da Ivem está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.